Glória, nessa animação nós vamos longe. Aleluia. Queridos, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria uma vez mais estarmos aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a leitura do texto. Após a leitura nós estaremos fazendo algumas considerações para que você fique à vontade aí. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos. É uma festividade envolvendo a temática louvor, adoração. E não poderíamos deixar de fora o livro das canções, ou podemos dizer o livro dos adoradores. Salmos de número 27, verso 1, nós vamos fazer a exposição de alguns versículos, mas apenas a leitura do verso 1 iremos tomar por base para a nossa reflexão. Glória a Deus. O texto sagrado nos diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Amém? Tome seus lugares. Muito obrigado. Glória a Deus. Eu quero, neste momento, louvar ao Senhor Deus pelo privilégio de estarmos aqui. Uma honra sempre que temos a oportunidade de estar nessa cidade, nos sentimos alegres no Senhor por isso. Louvar a Deus pela vida do pastor Odilon, pastora Glória, este casal de servos do Senhor que nós conhecíamos de ouvir falar através do pastor Lucas. O pastor Lucas sempre falava: um dia que o senhor conheceu o pastor Odilon e a pastora Glória, você vai ficar fã deles. E eu pude entender o porquê, né? A hombridade, a seriedade, o comprometimento que o senhor tem com o reino de Deus, com a obra do Senhor. Eu aprendi a ser um admirador nato do Senhor, do seu ministério, deste campo tão abençoado, em nome de Jesus. Pastor José, Deus abençoe sua vida, fiel escudeiro, sempre Deus abençoe todo o corpo de obreiros. E aqui de conhecimento, pastor Valdeci, nosso companheiro dos trabalhos do nosso curso, da nossa faculdade, e louvamos a Deus por isso. Eu estou sentindo a falta aqui, não sei se eu vou dedurar ele, mas eu estou sentindo a falta do meu grande amigo, pastor Eli. Está na secretaria, né? Externa a ele um abração. Pastor Eli é um servo de Deus muito abençoado na sua humildade, na sua maneira de servir, e aprendemos a amá-lo de coração. Pastor Lucas, nosso companheiro que aqui está conosco nesta noite, está ali perdidinho no meio da multidão, o meu cunhado, José Divino. Cadê o José Divino? Levanta a mão, José, está ali, ó. Esse servo de Deus que sempre que é possível ele nos acompanha em nossas agendas. Glória a Deus. Seria muito eu pedir para o tecladista me acompanhar um pouquinho naquela notinha assim, quase que arranhando o escudo do Voz da Verdade, ali por perto, aquela onda ali. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Queridos, eu quero compartilhar com vocês algo que Deus gerou no meu coração já faz alguns dias, desde o momento que eu recebi o convite para estar aqui, e o convite honroso. No mesmo momento o Espírito Santo já começou a me inspirar a respeito desta mensagem. E o texto que nós lemos do Salmo de número 27, e eu quero fazer uma rápida introdução aqui sobre a importância do livro dos Salmos. E antes de adentrar, esqueci aqui de mencionar o evangelista Edmilson, maestro da orquestra. Deus abençoe, parabéns, tá, pelo extraordinário trabalho que o senhor tem realizado aqui em Itapuranga, no nome do Senhor, toda a equipe de louvor, toda a orquestra, que Deus abençoe a vida de vocês fortemente. E este salmo relata exatamente um momento extraordinário na vida de um dos grandes homens que a Bíblia Sagrada menciona, que é o rei Davi. Com certeza você já se deparou muito com esses salmos, porque o livro dos Salmos, ele é o livro mais lido da Bíblia, é o maior livro da Bíblia e o mais lido da Bíblia. E a Bíblia é o livro mais lido do mundo. Você pode dizer graças a Deus por isso? Ateus leem a Bíblia para tentar encontrar contradições e com isso gerar argumentações para veracidar a tese deles. Outras religiões leem a Bíblia
para tentar descobrir o porquê que esse livro sagrado, que por várias vezes já tentaram extingui-lo da face da terra e não conseguiram. Então eles tentam descobrir qual o segredo deste livro sagrado, deste livro tão lido, tão famoso, tão conhecido. E com isso muitos desses religiosos acabam se encontrando com o verbo vivo, Jesus Cristo. C.S. Lewis, um grande filósofo, pensador, um grande escritor hoje, graças a Deus, cristão, mas conheceu a Jesus através dessa curiosidade de tentar ler a Bíblia para descobrir quem é esse homem que todo mundo fala dele, quem é esse Jesus que todo mundo fala dele. E nas suas leituras ele teve um encontro com o Senhor Jesus. O livro mais lido da Bíblia, o livro dos Salmos, na sua maioria composta aproximadamente em 73 salmos de Davi, um homem simples, de família humilde, mas com uma unção inspiradora de maneira extraordinária. É aquele que nós podemos chamar de improvável. É aquele tipo de pessoa que você, quando se depara no primeiro olhar, não te atrai em nada. Pequeno em estatura, uma pele enferrujada, sem expressão física, mas por dentro um grande adorador, por dentro um homem com uma unção extraordinária. Compôs aproximadamente 73 salmos, e os salmos que ele não compôs, ele conseguiu inspirar com as suas composições. Um dos seus discípulos fiéis foi o grande levita, o grande sacerdote, também adorador, Asaf, que compôs também aproximadamente 11 a 12 salmos, inspirado nas canções que ele começava a cantar de Davi. Imagina isso aqui. Davi pegava suas canções e confiava na maestria de Asaf e falava: Asaf, eu quero que você cante este salmo. Asaf começava a cantar aquelas canções de Davi, e ele começava a perceber a grandeza daquela inspiração, a intimidade com que Davi expressava nos seus salmos, e isso foi movendo o coração de Asaf ao ponto de ele também se tornar um grande compositor dos salmos. Aí você pode pensar: pastor, o que salmo tem a ver com a minha vida, com a tua vida? Tudo a ver, e sempre teve a ver com a vida do cristianismo, por ser o livro mais lido da Bíblia. É o livro que nós mais nos identificamos com ele. Quem nunca, nos momentos de dificuldades, no momento de angústia e de dor, não fez recitações de alguns salmos? Um dos pais da igreja do século IV, Anastácio, ele fez uma expressão muito linda sobre o livro dos Salmos. Ele disse o seguinte: todos os livros da Bíblia, a maioria dos livros da Bíblia, falam aos nossos corações, mas o livro dos Salmos falam por nós. Quando de repente você se vê em uma dificuldade, em um momento complicado na sua vida, te faltam argumentos para orar, te faltam palavras para expressar diante do Senhor, quem nunca se recorreu a um dos salmos, fazendo daquele salmo a sua oração, fazendo daquele salmo a sua expressão, a expressão dos seus sentimentos? Quem nunca, numa rodada de amigos, não recitou o Salmo 1, verso 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios? E este salmo é usado para fazer aplicações em relação a conselhos. Olha, toma cuidado, a Bíblia diz no livro dos Salmos. Quem nunca fez esse tipo de recitação? Quem nunca recitou o salmo mais conhecido da Bíblia? E você com certeza sabe de qual? Salmo 23, o Senhor, me ajuda, é o meu, nada me faltará. Quem nunca, irmão? Eu acho que não existe um cristão na face da terra que passa por esta vida que não recite por diversas vezes o Salmo 23. Então falar sobre adoração, falar sobre adorador, falar sobre louvor e não envolver essas composições é algo vazio. As canções dos salmos, que no hebraico terrilim, canções, orações, sempre acompanharam a vida
dos cristãos antigos. Eram os cânticos entoados nos seus cultos antigos. Davi é tão conhecido dentro da cultura judaica até hoje, que deram a ele um título muito forte, impactante: o doce músico de Israel. Foi o homem que pisou nesta terra e revolucionou o contexto à adoração ao Deus único e verdadeiro. Você pode não concordar comigo, mas a ideia que eu tenho é que dentro da Bíblia Sagrada, em especial no Antigo Testamento, não houve alguém que conseguiu chegar ao nível de profundidade na adoração tão extraordinária como Davi. Então alguma coisa é possível nós extrairmos da vida deste homem e das suas composições. E o Salmo 27 em particular, existem algumas coisas interessantes. Composto por 14 versos, do verso 1 ao versículo 6, você vê o salmista expressando a sua devoção a Deus, reconhecendo a estrutura da sua fé neste Deus. De repente, drasticamente, abruptamente, do verso 7 ao verso 14 muda tudo. Alguns estudiosos dizem, parece que são 2 salmos, que a tradição pegou e fez a união dos dois. Também parece que são 2 salmistas diferentes, porque do verso 1 ao verso 6 está apenas confissões de fé, declarações de louvor e adoração. Do verso 7 ao verso 14 de repente muda e começa a súplica, começa a pedir por piedade, começa a pedir por misericórdia. Mas se você observar no verso 14 que encerra o salmo, você vai perceber que volta novamente aquela identidade profunda do salmista adorador chamado Davi. Então, pastor, por que essa diferença tão grande dentro de um mesmo salmo? Lembra do que eu falei da confissão e da declaração de Anastácio? Que o livro dos salmos falam por nós? É porque o livro dos salmos, dentro da Bíblia Sagrada, é o livro que mais identifica com a humanidade do ser humano, com os seus sentimentos. O livro dos salmos é o livro que mais se identifica com a natureza do homem. E o fato de, no mesmo salmo, nós percebermos 2 estilos de adoração e de oração diferentes, mostra exatamente a realidade da nossa vida. Quem nunca, irmão, acordou olhando para o sol brilhando, agradecendo a Deus, entoando canções, louvando ao Senhor, e no decorrer do dia o aperto, as lutas foram chegando, e ele termina o seu dia clamando por piedade, clamando por misericórdia, chorando, dizendo: me socorre, Deus, porque eu não aguento. É uma realidade. Então o livro dos Salmos mostra exatamente o que é o ser humano por dentro. Mostra que nós não somos super-homens, somos pessoas normais, que às vezes começamos o dia bem, mas terminamos mal. Às vezes anoitecemos bem, amanhecemos mal. Quem nunca pegou o Salmo 30, versículo 5, na parte B, numa noite escura de dor, de dificuldade, não expressou: eu tenho certeza, Senhor, é como diz a tua palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Essa é a natureza do homem. E se estamos dentro de um contexto, nesta festividade sobre adoração, este é o real contexto de um verdadeiro adorador. Deus não nos trouxe aqui gerando expectativa de nos ver como super-homens e super-mulheres. Deus só quer que entendamos que mesmo na nossa fragilidade é possível nos tornarmos verdadeiros adoradores que consigam adorar a Ele em espírito e em verdade. Oh, Espírito de Deus. Aí esse adorador começa o salmo fazendo 3 confissões poderosas. O Senhor é a minha luz
ele usa por 3 vezes no mesmo verbo, no mesmo verso, o pronome possessivo na primeira pessoa. Sabe para que isso aponta? Aponta para a individualidade, para a particularidade, para a experiência e para a intimidade com Deus. É como se Davi estivesse dizendo: o Senhor é a minha luz. Do hebraico roa, Ele é aquele que traz o amanhecer do meu dia. Ele é aquele que faz o meu sol brilhar. E nesta confissão, dentro deste bojo, Davi não estava dizendo: eu não estou falando que Ele é a minha luz, porque eu ouvi alguém dizer que Deus é luz. Ele pode ser a luz de outras pessoas, mas nesta composição eu estou expressando particularidade. Eu estou dizendo: Ele é a minha luz, porque eu tenho experiência com esta luz, eu vivo na intimidade com Ele. Então eu posso dizer: eu não o conheço apenas de ouvir falar, mas eu o conheço de prová-lo. E o verdadeiro adorador, ele tem essência, e só tem essência quem é provado, quem é apertado. Porque adoradores convenientes, o mundo está cheio. Quem são eles? São aqueles que, quando você convida para cantar, ele pergunta: que tamanho é a sua igreja? O culto que o Senhor está me convidando para cantar, a probabilidade de público é como, mais ou menos? Não. Isso são adoradores convenientes, que adoram por conveniência. Se é favorável ao seu ministério, eles aceitam o convite. Se é favorável à sua fama, o canal no YouTube da sua igreja tem quantos mil inscritos? Porque eu vou me apresentar lá, eu preciso saber disso. No Instagram vocês têm quantos mil seguidores? Isso são adoradores convenientes, que Deus não se importa com esse tipo de adoração. Você está dizendo, pastor, que Deus não se importa com esse tipo de adoração? Ei, querido, tem muitos adoradores que apenas cantam, mas não conseguem alcançar o coração de Deus. E não venham esses adoradores pintarem de bonzinhos, de xodozinhos de Deus, porque Deus não tem seus queridinhos. Será que existe um ambiente de adoração mais perfeito que um ambiente celestial? Não existe. São anjos adorando ao Senhor dioturnamente, com a maior perfeição. Esses dias eu estava ouvindo uma canção, eu tive que desligar no mesmo instante. Eu falei assim: isso não é adoração para mim, isso é uma heresia. Você colocar Deus como um homem, um ser carente, necessitado de ser adorado, dizendo: oh, volta meu filho, estou com saudades de ouvir a tua voz. E na canção, pasmem, esse cara disse assim, na canção, nessa composição, como se Deus estivesse dizendo àquele adorador que estava desviado: volte, porque eu não consigo viver sem ouvir o som da tua voz. Eu desliguei. Ai, ser besta assim lá longe. Que Deus é esse? Aí você olha para um Davi que de fato conheceu esse Deus verdadeiro e diz: Ele é luz. Nada nesta vida consegue brilhar sem a presença dEle. Ele é o Ró, Ele é aquele que, se quiser, impede do brilho do sol aparecer. Ele é soberano, Ele é excelso, Ele é majestoso, Ele é glorioso, Ele é grande. Aleluia! Ele não depende de A ou de B para se sentir mais Deus ou menos Deus. Ele é Deus completo em si mesmo. A minha adoração não faz Deus se sentir mais Deus. A minha adoração é um privilégio que Deus permite eu participar desta mesa. Adoração envolve comprometimento. E Davi começa na sua confissão pessoal: Ele é a minha luz, a minha salvação, o meu Iesá, o meu libertador,
aquele que nos momentos de angústias, na solidão, ali Ele estava me libertando, ali Ele estava me ajudando. Aí Ele continua dizendo: a quem temerei? Veja que é gradativo a expressão desta confissão. O Senhor é a minha luz, por Ele ser a minha luz, Ele produz salvação na minha vida. Porque Ele produz salvação, Ele é a fortaleza da minha vida. King James vai dizer: Ele é aquele que me dá força para existir. Se Ele é a minha luz, Ele produz salvação. Se Ele é o meu Salvador, é Ele que me dá forças para viver. Aí ele termina fazendo um desafio, usando um recurso chamado solilóquio, que a literatura usa. E ele começa este verso no Salmo usando o solilóquio, termina usando o solilóquio. Que recurso na literatura é esse, pastor? É o recurso que o autor faz uso para expressar verbalmente pensamentos da sua mente ou os sentimentos mais profundos do seu espírito. É como se o salmista estivesse dizendo para ele mesmo aquilo que ele gostaria de ouvir alguém falando, mas que ninguém estava por perto naquele momento para falar. Então ele falou para si mesmo, mas cheio de convicções. Aí ele termina dizendo: se Ele é a minha luz, a minha salvação, a força da minha vida, eu vou ter medo do quê? Oh! Eu vou ter medo do quê? Ah, pastor, mas Davi não era tudo isso, não. Não, falando mais no Nordeste, não é não? Então vejamos. Você é conhecedor da passagem de 1 Samuel, capítulo 17. Olha esse menino confessando: Jesus, Deus é a minha luz, minha salvação, a força da minha vida, mostrando isso na prática. Pastorzinho de ovelhas, Jessé o pai o chama. Seus 3 irmãos mais velhos estavam no campo de batalha contra o exército dos filisteus. Davi, leva 10 pães, leva 10 queijos, leva farinha para os teus irmãos, leva presentes para Saul, e vê como é que está essa batalha. Davi foi como um entregador, preste atenção. Davi foi, aqui mostra o segredo de Deus na vida dos verdadeiros adoradores. Davi já tinha vários salmos compostos aqui. Vários salmos já estavam ali, no gatilho e no recôndito, vamos dizer assim, no secreto, nas suas experiências com Deus. Diversos salmos já tinham sido compostos. Davi era apenas um músico, um tocador, sem nenhum tipo de expressão. Pastorzinho de ovelha, com a responsabilidade de cuidar do rebanho da família. Agora ele assume outro posto, entregador. Mas nenhum desses postos tirou dele a essência de um verdadeiro adorador. Davi foi para a batalha, sendo adorador na presença de Deus e sendo desconhecido aos olhos dos homens. Mas aqui entra o segredo de Deus na vida do adorador. Ele foi como entregador e voltou como herói. Porque quem tem essência é só uma questão de momento e oportunidade criada por Deus para que aquilo que Deus colocou dentro de você venha para fora. É só uma questão de momento, de oportunidade criada pelo próprio Deus, para que todas as experiências que você desenvolveu com Ele no particular, nas madrugadas, nas noites, onde nenhum olho humano estava sobre você, mas Deus estava vendo, é só uma questão de momento e oportunidade criada por Ele, para que essa essência venha para fora e comece a contagiar a vida de tantas outras pessoas. O menino foi como entregador e voltou como um grande herói. O texto diz assim: Davi chega no cenário de batalha, e o que ele vê? Milhares de soldados israelitas amedrontados, acuados, Saul na tenda com medo, seus 3 irmãos mais velhos também com medo de enfrentar o exército, porque durante 40 dias um ser chamado Golias se apresentava na frente do campo de batalha, desafiando, querendo apenas um guerreiro.
Ele só queria um pastor de Lô que lutasse contra ele. Parecia até nobreza de Golias. Não, eu não quero uma mortandade aqui. Eu só quero um de vocês que consiga me enfrentar. Eu só quero um do meio dessa multidão. Será que não existe nenhum? Vocês são milhares. Cadê Saul, que é o mais alto entre vocês? Por que ele não se apresenta? Eu só preciso de um para me enfrentar. Mas esse um não estava ali. Aquele um ainda estava chegando. E Deus sempre tem os seus guardados na sua aljava para apresentar no tempo certo. Aí Davi chega, aquele silêncio. O que está acontecendo aí? Você chegou agora, menino? Você vem de onde? Não, eu sou entregador. Vim da padaria do pai Jessé entregar uns pães aqui, uns queijos para alguns soldados, em especial meus irmãos. Mas eu estou curioso para saber por que esse silêncio todo aqui, né? Cadê o grito de júbilo, de vitória? O exército que não é o exército do Deus de Israel? Não, você não está sabendo de nada. Tem um camarada aí chamado Golias, que já faz 40 dias que ele vem afrontar este exército, e ninguém tem coragem de lutar contra ele. A oportunidade, quando chega para o verdadeiro adorador e ele entende que é o momento dele, o negócio começa a ferver dentro. O negócio começa a borbulhar dentro, pastor Lucas. Ele falou assim: eita, eu estou sentindo um negócio forte aqui dentro. E alguns começaram a dizer: olha, Saul está tão desesperado que disse que a família do cara que enfrentar Golias não vai pagar mais impostos, vai ser da nobreza, ele vai entregar a própria filha em casamento para esse cara. E Davi foi juntando informações. Quando ele percebeu que ali estava a oportunidade chave, ele chegou a dizer: eu vou enfrentar esse cara aí. A notícia logo correu. Foi até Saul na tenda, falou assim: então um menino aí, eu acho que ele está doido, drogado, não sei. Ele chegou com uns queijos aqui na mão, uns pacotes de farinha, uns pães. E agora de repente está falando que vai enfrentar Golias. Quem é esse menino? É um tal de Davi. Não, Davi, eu lembro desse nome. Eu acho que ele já fez alguma. Ele é músico, né? Eu acho que ele já fez alguma apresentação para mim lá no palácio. Eu tenho uma leve lembrança dele. Ah, se preocupa não. Que quando Deus quer levantar um verdadeiro adorador, não é para causar leve impressão, é para transformar vidas. E eu creio que eu estou diante de um exército de verdadeiros adoradores aqui nesta noite, que não estão habitando em Itapuranga para causarem leves impressões, porque se a essência da verdadeira adoração existe dentro de você, Deus não permite você morar nesta cidade e fazer parte da membresia deste campo para causar uma leve impressão. Deus quer usar a tua vida para marcar gerações, para marcar essa cidade, para abrir portas, para mover o sobrenatural neste lugar. Eu vou enfrentar. Aí entra aqui o segredo extraordinário. Quem tem convicções não depende do respaldo e da opinião de outros. Davi foi convocado por Saul e falou: me conta esse negócio aí, como é que você está querendo enfrentar Golias? Você luta? Não luto. Você usa espada? Não uso espada. Que instrumento bélico você usa? Eu uso uma funda. Que negócio é esse? Isso é baladeira lá no Maranhão, menino. Mas é funda, aqui é a funda. Isso aqui eu cresci muito ao lado da tribo de Benjamim, que eram peritos nessa questão, e eu aprendi muito com eles. Eu uso uma funda. Não, mas faz o seguinte: você vai mesmo, vou. Não tem como você enfrentar esse guerreiro experiente. Aí entra aqui no texto que eu quero conversar contigo. Davi disse a Saul: não desfaleça o seu coração, e nem o coração de ninguém do exército. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Aí Saul contrapõe dizendo: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Lembra da experiência de Davi? Agora vem um momento
Davi: olha, rei, ainda no capítulo 17, eu não queria contar para o senhor, mas a ocasião me permite a oportunidade de falar. O senhor está dizendo que eu não posso enfrentar este gigante, mas quem disse que eu vou enfrentá-lo na minha força? Quem disse que eu vou enfrentá-lo no meu ímpeto? Deixa eu contar para o senhor uma leve experiência que eu tive. Uma delas que eu tive com o Deus de Israel, o Deus que esse exército serve. Sou pastor de ovelha, meu rei, e enquanto estava no campo, cuidando das ovelhas, alimentando-as, via o leão, pegava um dos filhotinhos. Eu corria, rei, atrás do leão, pegava ele pela juba e matava e pegava a ovelhinha de volta. Veio o urso certa feita também, fez do mesmo jeitinho do leão. Eu fui atrás do urso, peguei o urso e matei, e peguei a minha ovelhinha de volta. Aqui entra o segredo. Assim, ó rei Saul, como Deus foi comigo e me fez vencer o leão e o urso, Ele será comigo para vencer esse incircunciso. Experiência não se compra, experiência se conquista, se experimenta. Por isso que o salmista, o mesmo Davi, ao compor o Salmo 30, versículo 8, olha que coisa linda: provai e vede que o Senhor é bom. O termo provai do hebraico é tanham, que quer dizer experimente, prove o sabor, toque, veja, sinta o calor daquilo, prove. E quando você provar, construir experiências com Deus, você chegará a uma conclusão: Ele é bom. Aí ele termina o versículo dizendo: olha, bem-aventurado, muito feliz é o homem que nele confia. Ó meu rei, e eu sou esse homem que confio no Deus de Israel, e Ele me fará bem-aventurado nesta batalha. E o resultado você conhece: adorador incondicional. É o adorador que em qualquer situação ele percebe a oportunidade de adorar o seu Deus em espírito e em verdade. O mesmo Davi, ao compor o salmo que já recitei, Salmo 30, no verso 1, louvarei ao Senhor em todo o tempo, em todo o tempo. Aí eu te pergunto: que tempo você está vivendo? Nós estamos passando por um tempo difícil, estamos, graças a Deus, chegando no final desse tempo tão complicado, de uma pandemia mundial. Mas eu não sei se aqui foi a realidade deste campo também, pastor Dilon. Mas muitos não retornaram. Muitos, ou alguns partiram para a eternidade, outros apostataram da fé. Eu conheço pessoas bem chegadas a mim que apostataram da fé. Hoje vivem uma vida como se nunca houvessem se relacionado um dia com Deus. Uma vida completamente descomprometida, regada ao alcoolismo, à prostituição. Pessoas que serviam no ministério. Aí quando Davi diz: olha, eu te louvarei em todo o tempo, esse tempo está relacionado às circunstâncias diárias, semanais, mensais, anuais, circunstâncias da vida. Não importa que tempo, seja ele bom ou ruim, nunca pode faltar louvores e adoração nos teus lábios. Eu louvarei o Senhor em todo o tempo. E a parte B, final do verso, ele diz o seguinte: o seu louvor estará continuamente na minha boca. Até quando Davi pecou e foi fazer a composição da sua confissão no Salmo 51,
o salmo se tornou uma expressão de verdadeira adoração. Até o cara caído tinha tanta essência de adoração dentro dele, que quando ele foi compor a confissão do seu pecado, ele fez da sua confissão uma adoração. Tem misericórdia de mim, Senhor, por causa do teu grande e infinito amor. Ele começa o salmo fazendo isso. Tenha misericórdia de mim, Senhor, por causa do teu grande e infinito amor. O adorador, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, ele não deixa de adorar. Nos momentos mais complexos da sua existência, ele não perde a essência da adoração. Aleluia! Aí ele continua, veja bem, versos 2 e 3 do Salmo 27. Quando os malfeitores me atacaram para me destruir, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante. Eu preciso que você entenda que os versos 2 e 3 estão conectados direto ao verso 1, onde ele fez aquelas 3 confissões no pronome possessivo, na primeira pessoa. Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação, Ele é a força da minha vida. Ele continua no verso 2 e 3, quando diz o seguinte: por isso que os malfeitores, os homens maus, quando se levantaram contra mim, eles caíram e foram destruídos. Por quê? Porque Deus que está comigo é a minha luz, a minha salvação e a força da minha existência. Aleluia! Aí eu fico triste às vezes por ver pessoas que estão preocupadas em aprenderem a cantar. Eu quero aprender a cantar, pastor. Você quer aprender a cantar para quê, pastor? Porque o mundo é movido a música, a sentimentalismo, e a música é um carro-chefe, até mesmo na igreja, pastor. E querendo ou não, quem canta faz sucesso. Aí eu perguntei: essa é a razão que você está tendo no coração para aprender a cantar, para aprender a tocar? A música foi criada por Deus com apenas um objetivo: adoração. Se a música tivesse nascido na terra, nós poderíamos envolver diversos sentimentos nela. Mas o plano original de Deus na criação da música, e foi forjado esta arte no ambiente celestial, inspirando corações de homens na terra. A essência do plano original de Deus para a música é único: adoração. Quer cantar? Cante para adorar. Quer tocar? Toque para adorar. Quer servir? Sirva para adorar. Lembra do que Paulo falou aos Coríntios: que façais qualquer coisa, seja comendo, bebendo, fazendo qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Isso é adoração. Aí, veja bem, quando Davi diz: olha, eles se levantaram contra mim e eu não temi, meu coração permaneceu firme. Aí eu amo a expressão da Bíblia, a mensagem, quando diz: o meu coração ficou tranquilo como o coração de uma criança. Glória a Deus. Deus te trouxe aqui hoje para isso. Você que é verdadeiro adorador, Deus quer trazer paz ao teu coração nesta noite. Não importa quais batalhas você esteja enfrentando, Deus quer trazer tranquilidade na tua alma nesta noite. Deus quer que você entenda, Deus quer que você compreenda que Ele está no controle da tua vida. E a única expectativa que Ele tem a respeito de você é que você encontre fé lá dentro do teu coração, de conseguir adorá-lo no meio desse deserto e no meio dessa batalha. Olha os versos 4 e 5, já caminhando para o nosso final.
cara estava num ambiente de guerra, um ambiente hostil, um ambiente de calúnia e de perseguição. Aí no versículo 4, pastor Valdecir, ele expressa uma coisa que foi tudo que o diabo não queria ouvir. Dá para você entender porque que o diabo tinha tanta raiva de Davi, irmão, e lutou tanto para derrubar aquele homem? O cara estava num ambiente de guerra, num ambiente hostil, de perseguição, de calúnia, porque quando ele usa o termo adversário nos versos 2 e 3, ele faz alusão no texto original: eu estou cercado de uma alcateia de lobos ferozes, tentando devorar a minha carne. Esse está sendo o sentimento dos meus inimigos, tentando destruir-me, mas eles vieram contra mim, tropeçaram e caíram. Aí você, quem sabe, pode pensar: se fosse eu, pastor, nesse contexto, eu estaria desesperado, eu estaria procurando refúgio em algum lugar, quem sabe um spa da vida. Mas Davi diz o seguinte: no meio desta batalha, uma única coisa eu quero, uma única coisa eu peço, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para aí, Davi, para aí. O que é isso, Davi? Me explica isso aí. Você está sendo perseguido, caluniado, torturado. Alguém está querendo te destruir, alguém está querendo te devorar, e a única coisa que você está querendo, você poderia pedir livramento dos teus inimigos, você poderia pedir a morte dos teus inimigos, mas a única coisa que está borbulhando no teu coração é você desejar morar todos os dias na casa de Deus. Que negócio é esse? Todos os dias. Será que você não está equivocado? Será que você não está querendo se refugiar na casa do Senhor para tentar encontrar um alívio dessa dor, dessa dificuldade que você está enfrentando? É como se Davi estivesse conjecturando, dizendo: não, eu não falei, eu estou querendo estar na casa do Senhor ocasionalmente, eu não estou querendo. Eu não estou querendo me relacionar com Ele de forma superficial. Eu estando bem ou estando mal, é na presença dEle que eu quero morar. E não é visitar de vez em quando, é habitar, criar raízes, me aprofundar. Eu quero morar todos os dias na casa do meu Deus. E quem sabe alguém perguntou: para quê? Para uma coisa: para contemplar a formosura, a beleza da sua face e aprender no seu templo. Ele poderia dizer: eu quero morar lá, porque eu quero contemplar a mão de Deus. Mão aponta para obras, mão aponta para milagres. Eu quero contemplar a mão de Deus me livrando dos meus inimigos. Não. Ele não queria ver a mão de Deus, ele queria ver a face. Relacionamento, intimidade, comunhão. E esse tem sido o grande engano e o grande equívoco da igreja. Estão servindo a Deus olhando para as mãos dele. Tire os olhos da mão. Mão aponta para obras, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus pode fazer. Mas face aponta para aquilo que Deus é. Aí o mesmo Davi, quando compôs o Salmo 29, ele diz: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Ele não falou: adorai ao Senhor por aquilo que Ele faz, adorai-o pela beleza da sua santidade, por aquilo que Ele é. Então Ele fazendo ou não fazendo, Ele é digno de ser adorado. O adorador não olha para as mãos de Deus, o adorador olha para a face de Deus. Cabaço de rebia calabás. E eu quero um relacionamento diário com meu Deus. Pastor Dilon, é tão lindo o Senhor ver
a desenvoltura de um adorador se expressando desde o seu início. Eu tenho uma filha de 17 anos e nós sempre tivemos o costume de impor as mãos sobre ela, sobre o nosso outro filho de 9. Mas o despertar de Deus vem quando Deus quer. E eu sempre bati na tecla: meus filhos, leem a Bíblia, porque vocês veem o seu pai lendo a Bíblia. Orem, porque vocês veem o seu pai orando. E quando eles levantam, e às vezes eu não consigo vê-los logo no início do dia, eu já pergunto no decorrer do dia: vocês leram a Bíblia hoje? Leram a palavra de Deus hoje? E certos dias para cá eu pedi ao Senhor, Espírito Santo, comece a gerar no coração dos meus filhos aptidão, desejo por aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Aí de repente minha filha, ela começou a despertar fome e sede pela presença de Deus. Aí é tão lindo você ver ela dizendo: pai, eu vou para o meu quarto para fazer o meu devocional. E lá ela fica orando, lendo a Bíblia, e quando ela sai de lá, sai com os olhos vermelhos de tanto chorar. Não há alegria maior no coração de um pai, de perceber a essência de um verdadeiro adorador nascendo no coração de um dos seus filhos. Porque o adorador precisa entender que o seu Deus é digno de ser adorado. Volto a repetir, como diz a canção tão popular que nós cantamos: não é por aquilo que ele faz, ele curando ou não, ele abrindo a porta ou não, ele é Deus, ele é Elohim, ele é o El Shaddai, ele é o Senhor, ele é digno, ele não é merecedor das nossas adorações. Não resuma Deus ao mérito. É errado você pegar o microfone e falar o seguinte: eu vou cantar um louvor a Deus porque Ele merece. Não resuma o teu louvor a Deus ao mérito. Deus não é digno de ser adorado só porque Ele faz algo. Na essência prioritária, Deus é digno de ser adorado porque Ele é Deus e não existe outro como Ele. Então, quando você, próxima vez, receber a oportunidade para cantar, diga: eu vou cantar um louvor para a glória de Deus, porque Ele é digno, porque Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Fica de pé, fica de pé. Chora bacalabaçai. Oria nagamaçonderebia calabás. Eu termino usando 2 versos aqui de Davi, versos 7 e 8. Quando bruscamente ele muda o roteiro do salmo, ele começa o versículo 7 dizendo: ouve, Senhor, a minha voz. Diga: minha voz. Outra vez ele usa o pronome possessivo na primeira pessoa: minha voz. Ele não falou: ouça a voz de alguém que ora por mim. Não, ouça a minha voz. Tu sabes o tom da minha voz. Ouça a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim. Outro reconhecimento extraordinário. Davi, por mais excelente na adoração que fosse, ele reconhecia que toda dádiva era resultado da bondade, da piedade e da graça de Deus sobre a vida dele. Aí ele continua: responde-me. Aí o verso 8: quando tu disseste, expectativa do céu, King James vai dizer: eu ouvi o teu mandamento dizer: busque a minha face. Orar não é opção. Buscar a presença de Deus não é opção, é mandamento. Mandamento não se questiona,
mandamento se submete e obedece. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, Davi dizendo, o Senhor um dia me chamou e falou, Davi, busca minha face. Aí Davi deu uma resposta à altura, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Quando tu me deste o mandamento para buscar a tua face, o meu coração obedeceu a tua face, Senhor, eu buscarei. Adorador sem intimidade não existe, é utopia. Adoração sem relacionamento e sem profundidade com Deus é ilusão, é enganação. Não existe espiritualidade autêntica sem um pilar da oração, da comunhão, do relacionamento profundo com Deus. Eu sou pastor de pastores, coordeno uma regional, e é triste de vez em quando eu receber de membros desses pastores dizendo, pastor Alex, me ajuda. Meu pastor sobe o púlpito sem nenhuma mensagem para pregar, prepara a mensagem ali corrida em cima do púlpito e quer nos alimentar de forma sólida em 10 minutinhos. Meu coração geme, meu coração chora, porque eu sou ainda daqueles das antigas, que por mais pregação que eu já tenha ministrado, eu ainda subo no púlpito com temor e com tremor, minha mão gela, eu fico nervoso, porque eu reconheço o peso da responsabilidade que é expressar a verdade de Deus. Eu sou ainda daqueles que viram a noite em oração, preparando o sermão. Eu sou daqueles que não fico baseado na confiança do meu curso teológico, mas confio nos joelhos e na graça do Deus Todo-Poderoso. Ai, me dói saber que gente tem oportunidades lindas e não consegue fazer por onde, não valorizam a oportunidade. Representar Deus é a maior honra que um homem pode ter nesta terra. Adorar a Deus é o maior privilégio que um ser humano pode ter nesta terra. Você nunca, quem sabe, poderá um dia chegar às luzes da fama dentro da perspectiva do homem. Mas se você passou por esta terra como um verdadeiro adorador, o teu legado será para sempre. Eu quero orar por você. Você que veio aqui hoje, quem sabe, com o coração abatido, entristecido, angustiado, humanamente falando, não encontrando nenhuma razão para continuar adorando a Deus. E nesta festa de adoradores, neste 15º de aniversário desta orquestra tão linda de adoradores, Deus te trouxe aqui para fazer você entender. Você não pode relacionar a tua adoração às circunstâncias externas, porque a essência da adoração não começou aqui, começou lá. Então a razão da nossa adoração não está aqui, está lá, está em Deus, está em Deus. É possível a equipe de louvor me ajudar na canção O Escudo? Aleluia. Eu vinha com esta canção na mente, porque ela fala muito do que verdadeiramente é uma adoração, por toda a minha vida. Eu te louvarei, Senhor. Isso é Salmos, aleluia. Isso é Salmos. Toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Isso é Salmos. É Salmos. Pois seu fôlego é a tua vida, E jamais me cansarei
posso ouvir a sua voz. Você conhece, vai. É mais doce do que o mel. E o que acontece? Que me tira dessa cova. Te leva para onde? E me leva até o céu. Meu Deus, já vi fogo e terremoto. Oh, Jesus. Vento forte que passou. Isso é verdadeiro adorador. Já vivi tantos perigos. Muitos, 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 muitos. Mas sua voz me acalmou. Olha o que acontece. Tu dá ordem às estrelas e ao mar aos seus limites. Aí entra a confiança. Eu me sinto tão seguro. Onde está a tua segurança, adorador? No teu colo, ó Altíssimo. Você pode levantar tuas mãos, a tua voz e cantar, vai. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa. Tem verdadeiro adorador aqui. Receba a presença de Deus sobre a tua vida, adorador. Deixa o Espírito Santo te encher. O Espírito de Deus sobre a tua vida. Tem culpa que ninguém te pede diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo guiou. Pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia! Oh, glória a Deus! Anda maçom derebia calabás. Cadê aqueles que são batizados no Espírito Santo? Dessa liberdade, adorador. Transborde em línguas agora. Permita que o Espírito Santo venha mover em tua vida. Chora manamacê. E que alabaia sonderebia calabás. Demanassou. Oh, nós te adoramos. Te adoramos. Jesus, não existe outro além de ti que seja digno do
nosso louvor não há ferrolhos. E a tempestade Cadê você? Cadê você? Que por um momento, por uma razão ou outra, se afastou do propósito de Deus para a tua vida. E você veio aqui hoje dizendo: será que Deus ainda tem alguma coisa para mim? Será que Deus ainda quer alguma coisa comigo? Você está aqui hoje. Deus está falando contigo hoje. Deus está querendo renovar alianças aqui hoje. Saia do teu lugar e venha aqui à frente. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, ou você que deseja entregar a tua vida para Jesus, ou você que está desanimado pensando em desistir, corra, venha aqui à frente agora. Jesus te chama nesse exato momento. Venha, venha e não resista mais ao chamado, ao propósito, à voz de Deus que te chama nesta noite. Onde está você? Venha, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Ah, será que Deus tem alguma coisa para mim ainda? Tem. Você não está aqui hoje em vão de forma alguma. Hoje é noite do teu encontro com Ele, do teu propósito com Ele. Onde está a primeira pessoa? Venha, tem pessoas aqui que precisam urgentemente se voltar para o projeto de Deus para a sua vida. Venha, livramentos já aconteceram, provas Deus já te deu, do cuidado dos livramentos. Aleluia. Venha onde está a primeira pessoa. Adorar é o que esse é o propósito de Deus para a tua vida. Adorar é o que sou. Quizá você se afastou, Nada pode calar. a pressão foi grande, mas Deus te chama hoje. Deus te chama agora. Eu estou insistindo porque tem. O Espírito Santo está inquietando aí o teu coração. Está você aí na galeria, hein? Desça aqui agora. Jesus te chama hoje. Adorar é o que sei. Adorar é o esse é o momento de Deus para a tua vida. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Onde está você, Senhor? Venha, não fique tímido, venha. Eu vou insistir só mais uma vez. Só mais uma vez. Tem pessoas aqui que precisam urgentemente de retomar sua caminhada com Deus. Esse é o último apelo que eu faço.
Onde está você? Venha. Venha agora. Jesus te chama agora. E o chamado dele é de amor, é de graça. Glória a Deus. Tem pessoas aqui que não conseguem quebrar o círculo de uma opressão que já acarreta na sua vida e na sua família já faz tempo, ó, tempo. Você já fez de tudo. Jesus quer quebrar essa corrente do inferno na tua vida e na tua casa hoje. Venha, em nome de Jesus, venha, adorador. Jesus te chama hoje. Esse vício que você não consegue se libertar, esse mal que está te aprisionando, venha. A Deus seja o louvor. Ora, passou, Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. A porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Tem mais gente, hein? Vem. O Espírito Santo te chama agora. É você, jovem. Você não está conseguindo se libertar desse mal que está te escravizando. Jesus te chama hoje. Venha. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Não é mão, é fácil. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o. Levanta a tua mão.